Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Baile Books. E aqui, é claro, tem de tudo para você. E hoje vamos começar com Mulheres que Transformam. Vamos entrevistar mulheres de todos os estados e simplesmente com histórias transformadoras. Claro que hoje vamos conhecer alguém totalmente especial. Ela é mãe, ela é avó, ela é pastora, ela é terapeuta, ela tem tantas coisas que, olha, é melhor ela se apresentar. E por isso, antes de começar, eu quero te dizer, abra o seu coração, aproveita, vai, pega o sininho, aperta o sininho aí, já envia para outras pessoas também e vamos nessa ouvir essa história que com certeza vai impactar você. Então, nós estamos aqui agora com Lucirene Foli. Olá, é muito bom poder estar aqui com vocês, né? Poder falar um pouquinho, né, desse trabalho tão maravilhoso, né? Que para mim, né, é um sonho sendo realizado. Então eu estou muito feliz. Que alegria, que alegria. Lucirene, eu sei que as pessoas têm muita, assim, curiosidade de conhecer mais sobre Lucirene, sobre o que é também estar participando dessa coletânea com outras mulheres. Como é que está sendo esse momento, assim, para você, Lucirene? Então, esse momento é o que eu disse, é uma realização de um sonho, né, de poder estar contando um pouquinho, na verdade, né, da minha história, de quem eu sou, de tudo que eu vivi. Então, essa oportunidade tem sido assim um presente de Deus, né, na minha vida, e eu estou muito feliz por esse tempo. Que alegria. Lucirene, posso chamar de Lu, né? Lógico. Ah, Lu, vamos mais íntimo, né? A galera gosta dessa coisa da intimidade. É verdade. Lu, não, eu gosto também que me chamem de Lu. Sim, sim. Então, pronto, vai ser Lu. Lu, quando a gente fala aqui no seu capítulo que você diz que a sua infância foi marcada por muitas dores e nessas dores você teve muita dificuldade em relação à doença da sua mãe. Como assim? Você quer explicar um pouco para as pessoas? Como é? O que é que você realmente quer dizer com isso? Na verdade, assim, eu conto um pouquinho no livro, né, sobre isso, onde eu venho de uma família, né, ela é bem grande, minha mãe teve 16 filhos, Nossa! Né? E, na verdade, a minha mãe tinha esquizofrenia. Sim. Né? Então, assim, foi uma época bem difícil. Até porque eu sou a penúltima, né? Então, eu sou a 15ª e minha mãe já tinha uma idade, já vivia, né, o auge da sua doença. Então, foi momentos bem difíceis, onde, na verdade, o meu pai ele tinha um comércio que era longe da onde a gente morava. Então, ele só ia para casa final de semana, né? Então, ficávamos só com a minha mãe e com alguns dos meus irmãos, porque a maioria já era casado, né? Quando eu nasci, quase todos eram casados. Então, sim, foi uma época bem difícil, porque sendo criado por ela, né? Então, essas necessidades básicas que uma criança necessita, nós não tivemos na normalidade, sabe? Sim. Então, assim, foi um momento bem desafiador. Foi um momento qual eu sofri abuso sexual, né? E foi um momento bem difícil. Por quê? Porque não foi uma vez e nem só com uma pessoa. Então, assim, foi um momento onde eu era abusada perto dela, do meu lado, e ela não fazia nada. E, assim, eu tinha muita revolta mesmo, sabe? Eu amava minha mãe, né? Mas eu não conseguia ter sentimentos. Você tinha quantos anos? Na verdade, assim, amava, porque era minha mãe, mas eu não tinha esses sentimentos de filha e me sentia culpada por isso. Você tinha quantos anos, Na verdade, mais ou era menos, 6, 7 anos, né? Eu era bem novinha. Eu não sabia o que era sexo, né? Eu não sabia o que era e, na verdade, eu achava que era carinho, né? Então, era a forma que eu tinha de ter carinho. Né? E então, quando você diz assim, eu tinha sentimento de revolta em relação à minha mãe. Quando você diz que tem 6 a 7 anos, né? Você não sabia lidar com essa emoção. Não, e como é que você lidava com isso? Não, nessa época eu não vivia essa revolta, eu não vivi nada disso, porque eu não sabia o que era. Então, eu estava vivendo
né? Então, o meu curso normal. E eu não tinha nenhum conhecimento de que estava fazendo alguma coisa errada ou que minha mãe não me protegia ou qualquer outra coisa assim, né? Então, eu fui crescendo, né? E quando eu descobri o que era sexo, Sim. aí sim, foi muito difícil. Para você ter ideia, quando eu descobri o que era, eu vomitei o dia Nossa. todo, sabe? Ali é como se eu tivesse morrido, sabe? Emocionalmente falando. Então, foi um momento muito difícil. Aí comecei uma adolescência bem desafiadora. Bem desafiadora. Por quê? Porque teve momentos de violência. Era assim, arranca a roupa, senão eu te mato. Então, eu tenho marca no corpo, sabe? Então, assim, foram momentos bem desafiadores, Sim. né? E aí, quando eu comecei a ter noção disso, que eu falei, poxa, e minha mãe? Nossa, ela não fez nada. Ela não fazia nada. Ou seja, foi né? nesse momento que foi Então, gerando essa consciência de, nossa, cadê a minha mãe na época que eu sofri isso e que eu era inocente? Agora eu já tenho consciência. Sim, sim. O que você diria para hoje, as adolescentes, talvez as jovens, ou até as adultas, né, que passaram por isso hoje? O que você diria? Sim, na verdade, Rose, na minha época, eu não tinha informação como tem hoje. Sim. Né? Não tinha TV, eu não tinha acesso nenhum à informação, por isso eu não sabia. Quando eu fui saber sobre isso, já era adolescente. Hoje as crianças já sabem. Né? Hoje as crianças já têm um acesso muito grande a essa área, então, de conhecimento. Então, realmente já sabem e realmente é desafiador. O que eu digo é o seguinte: não se cale. Perfeito. Não se cale nunca, nunca. Perfeito. Porque eu, na verdade, eu não falava, até porque eu achava que não tinha necessidade de falar. Eu recebia carinho. Eram de pessoas que viviam comigo, né? Então, assim, eu não sabia, não tinha. Mas quando eu tive acesso à informação, quando eu descobri, quando eu comecei a ter uma clareza sobre, aí sim, aí eu já pude falar, eu já pude, né? Já estava quase na época de começar a tratar, né, as minhas emoções. Como é importante falar. Lu, quando você fala que teve um encontro transformador com Deus nessa adolescência, né? Esse encontro transformador que você teve, foi um momento como? Foi uma virada de chave? Foi alguém que te falou de Deus? Como foi esse acontecimento? Como foi esse encontro? Então, na verdade, assim, como eu era uma adolescente muito só, sempre muito só, sabe? Eu gostava de fazer amizades e tudo, mas eu sempre fui muito só. E tenho uma irmã que, para mim, hoje é como se fosse uma mãe, sabe? Uma irmã que, para mim, ela é muito especial, né? Eu tenho 5 irmãs, e uma delas é a Nilva. E ela... Eu ia muito na casa dela, estava sempre junto, né? E do lado da casa dela tinha uma igreja, onde ela começou a ir nessa igreja. Nisso que ela começou a ir nessa igreja, eu fui junto um dia com ela. E quando eu fui, algo aconteceu comigo. Por quê? Porque eu não chorava. Eu não tinha sentimentos, eu não chorava, sabe? E a primeira vez que eu fui naquela igreja, eu comecei a chorar. Sabe, algo aconteceu comigo de uma forma tão profunda que ali eu descobri que eu podia ter um amigo, que eu podia ter alguém que eu pudesse falar, que eu pudesse colocar para fora todas as minhas dores. E foi aí que eu comecei a ter depressão. Por quê? Foi aonde eu encontrei com os meus sentimentos, com as minhas emoções, né? Porque antes estava ali estagnado, né, escondidinho, né? Então eu não sentia tudo bem. Mas quando eu conheci Jesus, aceitei Jesus no meu coração, descobri que eu tinha um amigo e aquele ali começou
a trazer a existência, né, daquela dor, daquelas situações, o qual eu vivi. Então, eu tive, naquela época, a ajuda de uma pessoa muito especial, né, que foi a pastora, na verdade, da nossa igreja. Tá? Era uma igreja pequena, tinha um pastor, uma pastora, né, que era hoje é a Bispa Vanilda Mafó. Então, essa mulher, ela me ajudou muito, porque me acolheu, me ouviu. Ela era terapeuta familiar, né, hoje psicóloga. Então, assim, naquela época, ela nos acolheu e começou a me ajudar. Nisso que ela começou a me ajudar, eu comecei a fazer terapia. Nós tínhamos um grupo chamado Cura Interior, sabe? E era um grupo onde se reuniam mulheres, né, onde para conversar, para falar sobre as suas dores, né? Então foi assim um processo na minha vida extraordinário, né, onde eu pude aprender. Foi uma experiência de fé e transformação interior. Com certeza. Quando a gente fala dessa experiência de fé e transformação, né, que você também fala num livro sobre o poder e a cura do perdão, que é esse perdão interior também. Então, nesse processo, como foi perdoar tudo isso, perdoar a sua mãe, viver? E sabe o que é interessante? Quando você disse assim, quando eu cheguei, eu conheci aquele amor, eu me senti amada, eu me senti acolhida. Sim, Olha sim. que coisa interessante. Eu tive depressão. Eu conheci as minhas dores. É onde quebra muito, né? Os ditados que as pessoas falam, mas você tá buscando a Deus, mas você tá em Deus, você não tem depressão. E você, como amante da psicologia, como terapeuta, né? Como uma mulher realmente que sabe, há muitos anos tem realmente esse conhecimento e tem ajudado pessoas, a gente sabe que existe corpo, alma e espírito. Como é que você pode explicar em relação a isso? Essa experiência de fé, esse perdão, esse amor, tudo isso, essa busca, e como você fez para realmente organizar essas suas emoções e essa sua busca espiritual? Na verdade, assim, antes disso, Rose, antes de eu ter um encontro com o Senhor, né, eu era uma adolescente que eu sempre quis ser independente, cuidar de mim. Então, eu trabalhava muito. Desde cedo, comecei a trabalhar. E eu bebia muito, eu fumava muito. Minha mãe me ensinou a fumar. Sabe? Minha mãe me ensinou a fumar, porque ela fumava muito. Então, assim, eu bebia e fumava muito. Eu era uma adolescente que bebia e fumava, né? Então, assim, meus pais, no final de semana, saíam, né? Eu ficava em casa bebendo e fumando, sabe? Então, assim, depois que eu tive esse encontro com o Senhor, que eu me dei conta dos meus sentimentos, que aí começaram a vir à tona, com certeza, dói muito. E quando você vê o que você não quer ver, Sim, é verdade. né, traz a existência daqueles sentimentos, o que faz? Dói, né? E quando você não tem para onde correr, você internaliza, né? Se fecha, aí vem a depressão, né? Vem todo o processo de se entregar, né, para a desistência. Quantas vezes eu tive vontade de morrer nessa época, né? Sim. Mas aí eu lembrava, não, eu tenho alguém, né? Eu tenho pessoas, eu comecei a ter pessoas. E quando eu comecei a entender sobre Jesus, eu aprendi algo que foi extraordinário na minha vida, que eu carrego para a vida, que é sobre perdão. Quando eu descobri que perdão não é sobre o outro, é sobre você, né? É você tirar o peso de você. Perfeito. Né? Porque às vezes a gente fica segurando aquela vingança, né? Tem que sofrer, tem que fulano, tem que pagar, tem que isso, né? E na verdade, quando eu olhava para as pessoas que quando eu era criança fizeram isso comigo, eles sentiam dor também. Sim. Muita dor. E, na verdade, quando eu pude, a primeira pessoa que eu perdoei foi a minha mãe, né?
Porque as nossas emoções, Rose, elas não entendem. Ah, sua mãe é porque ela era doente, então ela não sabia. Mas as nossas emoções não sabem disso. Principalmente quando a gente não teve uma psicoeducação na infância. Exatamente. Então, eu precisei entender, trazer clareza, né, na minha vida sobre isso. E quando eu aprendi sobre perdoar, liberar, né, perdão, é você tirar esse peso, tirar essa dor. E à medida que eu ia perdoando, o meu amor ia aumentando. Uau, que E eu lindo. comecei a ter um relacionamento com a minha mãe que eu não tinha, que eu não conseguia ter. E eu me sentia culpada por não sentir. Sim, Não tem sim. aquela coisa de criança que você pensa assim, como é que é quando os meus pais morrerem? Aí eu pensava assim, nossa, quando meu pai morrer vai ser uma dor tão grande. Mas quando eu pensava na minha mãe, eu não Sim. sentia. E aquilo me batia assim, sabe? Nossa! E aquilo me doía. Sim, sim. Então, Em alguns casos também gera culpa, gera outros e outros alguns, sentimentos. muitos. E quando eu tive entendimento, eu também, poxa, eu me sentia culpada, porque eu não via que tudo que eu fiz foi ruim, sabe? Sim, sim. Então, era o sentimento de culpa, a falta de perdão, a vingança e tudo mais. E aí, eu comecei a perdoar. Nisso que eu comecei a trabalhar na terapia, né, na cura interior, toda essa questão de perdão, eu perdoei minha mãe e logo depois eu fui perdoar uma dessas pessoas. E chamei essa pessoa, Sim. que eu tenho um amor muito grande, né? Essa pessoa hoje já não vive mais, mas eu pude chegar e olhar e dizer, olha, eu te perdoo por isso. E essa pessoa chorou muito. Foi uma cura para mim, para essa pessoa, sabe? Então, foi um momento, assim, Que lindo. O perdão liberta, né? extraordinário. E, assim, com certeza, ele tinha muito amor por mim e eu por ele, sabe? Porque entendemos, né, que éramos criança, Sim, sim. né? Então, assim... Esse perdão na minha vida não foi só esse perdão, mas vários. Eu tive que liberar vários perdões. Ao longo da nossa jornada, né? Mesmo Exatamente. perdoando, E, essa assim, coisa contínua. Foi muito bom, sabe? Que Foi bom. muito bom. E quando eu comecei a perdoar, eu comecei a ter vida. Ter vida, Sim. sabe? A ter sonhos, porque eu não tinha sonhos. Na verdade, porque eu tinha dislexia, um TDAH muito forte, então eu tinha muita dificuldade na escola. Comecei a estudar com 11 anos de idade. Sim. 11 anos de idade eu comecei para a escola, imagina Nossa, só. bem tardia, uma menina, né, mais velha num monte de criança. E a minha dificuldade era pior do que essas crianças, então, assim, foi uma época bem difícil para mim, né? Nessa época, eu já morava na cidade, né? E eu tinha uma irmã, Deusa, que é uma irmã muito especial, que cuidou da gente nessa época, né? A gente já não morava mais sozinhos com a minha mãe, já começamos a morar junto com a minha irmã, perto, né? E ali nós começamos a estudar, ali nós começamos a desenvolver, foi onde eu fui para a igreja, foi onde eu comecei a ter uma adolescência, vamos dizer assim, normal, né? E foi uma época de muito aprendizado e logo comecei a trabalhar. Sempre quis trabalhar, ser independente, ter minha vida, ter meu dinheiro, sabe? Mas uma coisa, eu ainda tinha muito problema com a minha imagem, sabe? Com o meu corpo. E então, assim, eu tinha problemas em me arrumar, a forma que eu andava era só camisa de malha e calça jeans, sabe? Então, era bem E você desafiador. foi assim até você casar? Não, na verdade, assim, aí depois, né, que eu comecei a querer namorar, a querer, né, a sair, e eu sempre fui muito presa. Sim, sim. Sabe? Mas um dia comecei a trabalhar numa farmácia na minha cidade e conheci Gilson, meu esposo, né? E assim, foi uma coisa muito gostosa. E eu estava na igreja,
né? Ele não era da igreja. E foi assim, começamos a ser amigos. E eu né, comecei a gostar dele. E falei para ele, né? Porque a gente era muito amigo, falei para ele. Foi eu que pedi ele em namoro, veja. Então, falei para ele que estava gostando dele e começamos a namorar. Só que foi o seguinte, olha, estou na igreja, né? Só namoro você se você for para a igreja comigo. Então, ele foi, né? Ele falou, Lu, eu vou. Por você, eu vou. E aí eu pensei, não, ele vai, né, comigo e ali Deus vai fazer. E justamente foi isso que aconteceu. Deus, assim, moveu na vida dele, né? E eu conheço a Gilson há 35 anos. Uau. Estamos casados há 30 anos, né? Então, Que assim, lindo. Parabéns. 30 anos juntos, temos 3 filhas. A Adna, que já tem um netinho, né? Que é o Guilherme, que é um amor da minha vida. Tenho a Rebeca, de 22 anos, e a Ágata, de 17 anos. Que São, lindo. assim, maravilhosas, presentes de Deus na minha vida. Mas vamos entender, ó. Lu, eu sei que você tem uma família linda, né? São muitos anos, a gente sabe que é um desafio muito grande. Sim, sim. Né? Depois de um certo tempo de casado, que tem filhos, é o dia a dia, vocês têm terapia, tem igreja, tem isso, aqui. Né? A realidade é bem diferente. Só que isso você conta também no seu livro sobre a dificuldade que você teve no seu casamento devido a alguns traumas. Sim, sim. Hoje está fortificado, Sim. hoje está embasado, hoje tem um alicerce, tanto espiritual, quanto também mental, quanto também físico. Mas esses traumas te pediu muito e você relata sobre o poder da terapia de casal. Exatamente. Então, geralmente as pessoas começam um casamento, né? Tudo muito bem, e depois os problemas vêm, né? Mas eu não. O meu pior ano de casamento foi o primeiro ano. Foi o primeiro ano, por quê? Porque Gilson foi meu primeiro homem, de verdade. Né? Então, foi com quem eu tive a minha primeira relação sexual de verdade. E assim, foi muito difícil para mim, sabe? Principalmente depois que eu casei. Eu tinha vários gatilhos, sabe? Então, essa área sexual era uma área muito difícil para nós. Onde tinha lugares que ele colocava a mão, eu já... E sabe? difícil para quem está passando por isso, Nossa, porque, ou muito seja, difícil. ele tem a intenção, mas não sabe o que acontece Sim, dentro. sim. Como isso é importante, né, gente? Todos vocês estão assistindo isso. Essa percepção, ela é tão importante, porque quando o outro também sente dor, não é só quem está está se sentindo ali, de uma certa forma, também abusada, né? Porque ela não está lidando com aquele sentimento. Mas o outro que está tentando dar carinho também sente essa dor. Exatamente. Então, Gilson, nessa época, que ele começou a me ajudar. E como eu já falei, na igreja, né, tinha, na época, o Ministério de Cura Interior. E nós começamos a ter esse acompanhamento como casal. E, com certeza, fomos muito ajudados. Né? Fomos ajudados e foi se ajustando, né? E eu fui me liberando, eu fui me perdoando, fui me aceitando como mulher, né? Porque chegou uma etapa da minha vida que eu não me enxergava como mulher, sabe? Então, quando eu comecei a me aceitar como mulher, como uma mulher que podia, uma mulher que podia ser mãe, né? Então, assim, foi muito especial, porque eu falava que eu nunca ia ser mãe, que eu nunca iria casar, sabe? O poder da comunicação também, né? Exatamente. Então, Gilson me ajudou muito. E a terapia nos ajudou. No entanto, Rose, eu tive muita dificuldade para ficar grávida. Sim. Sabe? Então, assim, foi debaixo de muita oração. Eu nunca tomei um anticoncepcional, por exemplo. Né? E depois de 6 anos de casamento... Então, foi um milagre. Foi um milagre. Na verdade, posso contar como foi? Pode contar. A gente tem tempo ainda? Tem tempo. Vamos contar. Eu fiz, na verdade, vários tratamentos para ficar grávida e não ficava grávida. E chegou um dia, né? O meu pastor, ele colocou a mão na minha barriga e disse assim, Lu,
você está grávida e da Adna. Ele colocou o nome. O nome. O bispo Mafó, né? E na verdade, no Você, outro mês... Você acredita que ele profetizou ou que ele teve uma visão já? Não, eu acredito que ele profetizou naquele momento e aconteceu, Sim. sabe? Então, ele e sobre colocou... o nome? Então, sobre o nome. Você acredita que ele teve uma visão do não, nome? O nome, Adna, na verdade, falou, ele... assim, o bispo Mafó, ele tem uma filha no primeiro casamento e no segundo casamento ele tem 2 filhos homens. Sim. E ele queria uma menina. Sim. E iria ser Adna, sabe? E aí, quando ele colocou a mão na minha barriga e disse que eu estava grávida da Adna, né? E aí eu falei, meu Deus, então se for menina vai ser a Adna. Aí você realmente decidiu colocar esse nome. Isso. Então, quando a Adna foi gerada, quando eu descobri que estava grávida, nossa, foi uma alegria na minha família, né? A minha mãe, essa época, minha mãe, assim, ela tinha uma vida diferente, sim. porque já tinha o tratamento, né? Porque quando eu era criança, ela não tinha uma vida tão normal, né? Porque não tinha os tratamentos que logo depois ela passou a ter. E aí, o que acontece? Nós começamos a viver essa coisa gostosa, sabe? Então, foi muito gostoso. Nessa época, a gente já tinha a nossa empresa, então éramos empresários. E, assim, Deus começou a mover na nossa vida de uma forma extraordinária, né? Eu e Gilson começamos a crescer. E na igreja também começamos a crescer, na igreja. Crescer, que eu digo assim, de fazer a obra, de replicar aquilo que Deus tinha feito na minha vida e na vida dele, né? Porque a história dele é linda também. Mas aí é onde, nesse desejo, essa busca, esse fazer a obra, foi onde começou também esse propósito de ajudar pessoas, que hoje você é palestrante, né? Você é palestrante, você é pastora, você é mentora, você tem Então, né? N as formas e possibilidades que você ajuda as pessoas. Sim. Foi nesse termo, esse meio termo, que você realmente descobriu esse propósito? Então, Rose, quando eu estava fazendo o curso de terapia familiar, isso começou a ferver no meu coração de ajudar famílias, assim como eu fui ajudada, sabe? Porque eu passei um processo muito lindo de transformação, Sim. sabe? Em todas as áreas. E eu queria replicar isso, eu queria transbordar isso. E qual seria a forma? A forma seria de mostrando o amor de Deus, né? Através da minha vida diária. Porque, assim, eu entendo que o transbordar do amor de Deus, ele não é só o falar, é a vivência. Perfeito. Né? Então, nós fomos chamados para o ministério juntos. Quando fomos ordenados a pastores, nós largamos tudo que tínhamos, a nossa empresa, a gente abriu mão de tudo, sabe? E fomos fazer a obra. Foi um processo difícil? Foi, porque a gente tinha uma vida financeira num patamar, né? E tivemos que abrir mão de muitas coisas, mas, assim, Deus, quando faz, ele faz perfeito. Né? É verdade. Então, assim, Deus começou a dar o escape, como eu digo. Ele sempre proveu na nossa vida. E, logo depois, veio a proposta de sairmos da nossa cidade, né? E ir para Aracaju. Né? E quando pensávamos em Aracaju, a gente sempre pensou numa cidade onde tinha muitas dificuldades. E a igreja, na época, em Aracaju, ela estava começando. E a gente veio para ajudar. Foi um momento assim extraordinário de crescimento, de amadurecimento, muitos desafios, mas foi maravilhoso, sabe? Onde eu pude estudar mais. Eu tive muitas oportunidades de estudar em Aracaju. Lu, eu quero que você olhe para essa câmera aqui que está gravando, né? E dê um recado do seu coração nesse momento para quem está assistindo, a mulher que está assistindo, vendo a sua história de transformação que você venceu, que você conquistou. Deixe uma mensagem para ela. Então, o que eu posso dizer para você, mulher?
não desista. Não desista de você, não desista dos seus sonhos, sabe? Se dê a oportunidade de se descobrir, de se conhecer, de aprender a entender com clareza o seu propósito de vida, de forma que você vai poder olhar para trás e dizer valeu a pena. Uau. Assim como eu digo, valeu a pena. Tudo que eu vivi, teve uma época que eu entendi que a minha história, né, tudo que eu vivi lá atrás, todas as marcas, todas as dores, foram uma escola para tudo que eu sou hoje, né? Então, hoje eu tenho orgulho, né, da onde eu estou, como eu estou e para onde eu quero ir. Né? Então, isso para mim é extraordinário e eu louvo a Deus por isso, né? O meu Deus que eu amo, né? Que realmente é tudo para mim. Então, assim, eu estou muito feliz com tudo que ele tem feito, com tudo aquilo que ele ainda vai fazer, né? Participar dessa coletânea é um presente para mim e estou aí cheia de sonhos, né? Então, com certeza, vamos colocar em prática. Então, pensa rápido. Uma palavra. Resiliência. Um desejo. Escrever mais. Escrever mais. Diga agora um desafio que você passou, mas eu quero que você coloque uma palavra nesse desafio. O meu maior desafio foi perdoar. E é resiliência, é abrir mão. Abrir mão, sabe? É uma palavra que para muitos é ruim, mas para mim abrir mão é você dizer assim, eu não tenho. Sim. Não tenho necessidade. Soltar, né? De ficar. Soltei. Sabe? Sou livre. Sou livre. E para esse momento, o que é que você diria? Conquista. Conquista, Parabéns, parabéns. Você quer saber um pouco mais da história dela, de Lucirene, que é tão transformadora? Você já sabe, Mulheres que Transformam. Então, Mulheres que Transformam tem a história de Lucirene, que tem muito mais coisas que você não imagina, que pode impactar a sua vida. Então, te aguardo também no próximo podcast da Baile Books.